Já perdi a conta de quantas vezes escutei essa mesma pergunta, vinda de pessoas que passaram por aquilo que chamam de despertar espiritual. Elas chegam com um misto de confusão e desespero. Por que não sinto mais vontade de nada? Por que tudo parece perder o sentido? Antes eu tinha metas, sonhos, ambição, e agora? É como se nada mais importasse. E o tom é sempre o mesmo, como se algo tivesse dado muito errado, como se o despertar fosse um engano cósmico que precisa ser consertado urgentemente. Mas aqui vai uma verdade que pode surpreender. O que você está vivendo não é um problema. Na verdade, é a coisa mais natural do mundo. Aquilo que chamamos de motivação, no fundo, não passa de uma fuga sofisticada. Quando você se sentia movido antes, o que realmente o impulsionava? Medo. Medo de não ser suficiente, medo da morte, medo do vazio, medo de não deixar marca nenhuma neste mundo. Pense bem, toda aquela correria, todas aquelas metas, todos aqueles planos. Eles nasciam de uma crença básica, a ideia de que você não era completo, de que precisava se tornar algo diferente, de que a vida precisava ser consertada, melhorada, levada a algum lugar. Você vivia sob a ilusão de ser um indivíduo separado, alguém que precisava provar seu valor, justificar sua existência, deixar sua marca. Mas então algo mudou. Você despertou. E nesse despertar, enxergou através do jogo. Percebeu de repente ou aos poucos que tudo aquilo era uma grande encenação. Não uma farsa cruel, mas uma brincadeira cósmica de esconde-esconde. Descobriu que não é um fragmento de consciência aprisionado em um corpo, lutando para sobreviver em um universo hostil. Você é o próprio universo brincando de ser você. E quando essa verdade começa a se revelar, mesmo que parcialmente, o que acontece com todas aquelas motivações antigas? Elas desmoronam. Precisam desmoronar, porque foram construídas sobre areia. Baseavam-se em uma premissa falsa, a ideia de separação, de falta, de incompletude. Quando você enxerga que essa premissa não passa de ilusão, toda a estrutura montada sobre ela se torna absurda, não é mesmo? Imagine que você está assistindo a um filme, completamente imerso na história. O herói está em perigo, e você está na ponta da cadeira, coração acelerado, mão suando. Você quer desesperadamente que ele escape, que triunfe. Mas então alguém acende a luz. De repente você se lembra, é só um filme. São apenas atores em uma tela. Ninguém está realmente em perigo. E agora, consegue voltar a sentir a mesma intensidade de antes? Consegue se importar da mesma forma? Claro que não. Você enxergou a verdade. Foi exatamente isso que aconteceu com você. As luzes se acenderam. E agora você fica se perguntando por que não consegue mais se envolver da mesma forma, por que não sente mais aquela mesma urgência, aquela mesma ambição. Mas eu pergunto, por que você iria querer voltar atrás? Por que desejaria mergulhar novamente naquela ilusão? Há um grande mal-entendido sobre o que é um despertar espiritual. As pessoas acham que ele vai transformá-las em super-humanos, mais bem-sucedidos, mais motivados, mais capazes. Pensam que a iluminação significa ser melhor no jogo da vida. Mas não é nada disso. Despertar é perceber que a vida não é um jogo que precisa ser vencido. É uma dança a qual você é convidado a participar, ou não, se preferir. Vamos pensar de outra forma. Antes do despertar, você era como alguém que acreditava precisar fazer ondas no oceano. Ficava se debatendo, tentando criar o maior impacto possível, tentando deixar sua marca na água. Mas depois do despertar, você percebe que é o próprio oceano. As ondas já acontecem. Elas não precisam da sua ansiedade para existir. Movem-se por si mesmas naturalmente sem esforço. É isso que os taoístas chamam de Wu Wei, ação sem ação, fazer sem forçar. Não se trata de se tornar passivo ou preguiçoso. Trata-se de parar de empurrar o rio. De permitir que a vida flua através de você, em vez de tentar constantemente controlá-la para seu próprio benefício. E aqui vem o mais interessante: a motivação, como a entendemos normalmente, está ligada ao desejo. E o desejo está ligado à sensação de falta. Você deseja o que não tem. Age movido pela crença de que algo externo vai completá-lo, preenchê-lo, torná-lo inteiro. Mas o despertar revela uma verdade simples: você já é inteiro, já é completo. Não falta nada. Nada precisa ser acrescentado para que você seja aceitável ou valioso. Essa percepção pode ser profundamente desestabilizadora, porque toda a sua vida até aqui foi organizada em torno da busca por preenchimento. Sua carreira, seus relacionamentos, seus hobbies, suas ambições, tudo girava em torno de tentar preencher um vazio que você acreditava existir dentro de si. E então, de repente, você percebe que não há vazio algum. Ou melhor, que o vazio é, na verdade, plenitude. O nada é tudo. É natural que se sinta desmotivado.
Todas as suas motivações anteriores eram tentativas de fugir de si mesmo, de se tornar algo diferente do que já é. Mas agora que vislumbrou sua verdadeira natureza, aquele jogo perdeu a graça. É como tentar convencer um milionário a continuar trabalhando desesperadamente por centavos. Para quê? Qual seria o sentido? Mas atenção, isso não significa que você deva fazer nada. Não quer dizer que deva ficar deitado o dia inteiro olhando para o teto. O que muda é que suas ações deixam de ser movidas pelo medo e pela falta. Elas surgem espontaneamente e naturalmente do seu próprio ser, em vez de nascerem de um esforço desesperado. Pense em uma árvore. Ela é motivada a crescer? Tem metas e ambições? Acorda de manhã e planeja quantas folhas vai produzir naquele dia? Claro que não. Ela simplesmente cresce. É da sua natureza. Da mesma forma, quando você deixa de ser bloqueado pela falsa sensação de ser um ego separado, que precisa constantemente justificar sua existência, você simplesmente faz o que é natural para você. Não porque deve, não porque vai levar a algum lugar, mas porque é uma expressão do que você é. Esse é o grande paradoxo que confunde tanta gente. Elas despertam esperando se sentir mais motivadas do que nunca, mais claras sobre seu propósito, mais determinadas a conquistar grandes coisas. Em vez disso, sentem um vazio ou uma falta de direção, uma ausência de motivação, e entram em pânico achando que algo deu errado. Mas nada deu errado. O que aconteceu foi que a motivação falsa, aquela baseada no medo e no ego, foi revelada pelo que realmente é. E na ausência dela surge um espaço, um silêncio, uma quietude. A maioria das pessoas acha esse silêncio aterrorizante. Imediatamente tentam preenchê-lo com novos objetivos, novas ambições, novas buscas espirituais. Transformam o despertar em mais um projeto para se distrair da verdade que acabaram de descobrir. Mas a pergunta que fica é: e se em vez de fugir desse vazio, você simplesmente permitisse que ele existisse? E se em vez de buscar preenchê-lo, você percebesse que ele já está cheio? I'm tired e sleep. When you feel like walking, you walk. The student puzzled replied, but that's what everyone does. The master smiled and said no. When others eat, they think about a thousand things. When they sleep, they dream of a thousand worries. When they walk, they rush toward a thousand destinations. But when you eat. When you sleep, you sleep. When you walk, you walk. Isso não é preguiça. Isso é liberdade. Liberdade da tirania da mente que insiste que você deve estar sempre fazendo algo, sempre se tornando algo, sempre melhorando. Liberdade da crença de que seu valor depende de sua produtividade, de suas conquistas, de sua utilidade para o mundo. Você já é completo. Você já é suficiente. Não porque fez algo para merecer, mas porque a própria existência já o escolheu. Você não precisa provar nada a ninguém, nem mesmo a si mesmo. E aqui está o paradoxo: quanto mais você se permite ser ninguém indo a lugar nenhum, mais a vida começa a fluir através de você de maneiras que jamais poderia planejar. Coisas surgem, pessoas aparecem, oportunidades se apresentam, não porque você as forçou, mas porque estava aberto. Não porque buscou, mas porque deixou de resistir. É como se a própria inteligência do universo começasse a conspirar a seu favor, não por mérito, mas por pura graça. Mas atenção, isso não significa que você vai se tornar um ser passivo, indiferente, que não se importa com nada. Pelo contrário, quando a motivação artificial cai, o que resta é um interesse genuíno, uma curiosidade pura, uma capacidade de se envolver com as coisas sem a necessidade de que elas levem a algum lugar. Você pode se surpreender fazendo coisas que antes julgaria perda de tempo: observar o voo de um pássaro, sentir o vento no rosto, ouvir o riso de uma criança, simplesmente existir. E de repente percebe que essas são as coisas que realmente importam. A sociedade vai tentar convencê-lo de que isso é irresponsabilidade, que você está desperdiçando seu potencial, que precisa de um propósito, de uma missão, de um legado. Mas quem disse que o propósito precisa ser grandioso? Quem disse que a vida precisa ser medida em realizações? Talvez o maior propósito seja justamente não ter propósito algum. Apenas ser, apenas permitir que a vida viva através de você sem filtros, sem resistências. E se, em vez de buscar significado, você descobrisse que o significado já está aqui, em cada respiração, em cada batida do coração, em cada momento de quietude? E se a verdadeira iluminação não for um estado elevado de consciência, mas a simples capacidade de estar presente sem julgamento, sem resistência, sem a necessidade de que as coisas sejam diferentes do que são? O despertar não é uma meta a ser alcançada. É um convite para parar de lutar, para soltar, para confiar,
para permitir que a vida seja exatamente como é, com suas dores, suas alegrias, suas incertezas, sua beleza crua e imperfeita. Não é sobre se tornar alguém melhor. É sobre perceber que você nunca precisou ser diferente do que já é. Estou cansado, durmo. A pergunta dele carregava uma perplexidade genuína. Mas não é assim que todos fazem? O mestre respondeu com a simplicidade de quem já não precisa explicar o óbvio. Não. Quando a maioria das pessoas come, suas mentes estão em 1000 lugares, no que aconteceu ontem, no que ainda não foi resolvido, no que pode dar errado amanhã. Quando dormem, não descansam, revivem conflitos, ensaiam diálogos, antecipam fracassos. Mas quando eu como, eu como. Quando durmo, eu durmo. Não há divisão, não há resistência, não há a ilusão de que o momento presente é um degrau para algo maior. Essa é a qualidade de vida que surge quando a falsa motivação se dissolve, não uma vida de conquistas grandiosas ou de produtividade incessante, mas uma vida de inteireza, de presença absoluta no que quer que esteja acontecendo aqui, agora. E, ironicamente, é justamente essa presença que gera uma ação mais potente do que qualquer esforço forçado jamais conseguiu. Não porque se busque resultado, mas porque quando não há conflito interno, o que emerge é natural, fluido, alinhado. Mas atenção! O ponto não é se isso trará mais sucesso, mais reconhecimento ou mais realizações. O ponto é que você deixa de viver a partir da carência, da pressa, da crença de que algo está faltando. Você passa a viver a partir da plenitude, e dessa plenitude, o que se desdobra é sempre exatamente o que precisa ser. Então não se preocupe com a ausência de motivação. Não tente se açoitar de volta à disciplina, não se culpe por não ter metas ou ambições. Em vez disso, descanse no reconhecimento que o trouxe até aqui. O reconhecimento de que você já é o lar, já é a completude, já é o que sempre buscou. O resto se organiza sozinho. O universo tem funcionado há bilhões de anos sem a sua interferência ansiosa, e continuará funcionando, porque você não está separado desse fluxo. Você é como o universo se manifesta neste exato ponto do tempo e do espaço. Confie nisso. Confie em si. Confie na vida. E nessa confiança talvez descubra que o que chamava de falta de motivação era, na verdade, a presença de algo muito mais profundo, não a energia frenética da fuga, mas o poder silencioso do ser. E esse poder, embora pareça quietude, é a fonte de onde brota toda ação verdadeira.